Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais um recorte no tempo. Estamos aqui hoje, vamos ter uma presença especial, uma convidada. Acho que a nossa troca vai ser muito rica. É a Michelle Araújo, o nome dela. Ela também é artista, poeta. E vamos estar falando aí sobre mais temas como empreendedorismo, né? Esse protagonismo, também essa questão do sagrado feminino, quanto nós mulheres podemos estar escolhendo construir a nossa própria vida, a nossa própria história. Olá, Ivanilde. Olá, Rodrigo. Sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o tema da nossa live. Esperar a Mi chegar. Enquanto isso, eu vou colocar uma música que é essa música que a Mi indicou, que na verdade a escrita dela, a letra dela foi feita pela Isabelle, que foi a pessoa que escreveu o prefácio do livro dela. E ela chegou, tá aí, a Mi. Vamos lá então, convidá-la já para entrar aqui com a gente. Enquanto isso, vou colocando a música. Oi. Boa tarde. Boa tarde. E aí, tudo bom? Eu botei a música agora há pouco, assim, daí eu falei, vou deixar assim rolando agora um pouquinho até as pessoas chegarem, né? Eu não tô ouvindo a música. Não tá ouvindo? Vamos ver agora. É que depois eu coloco o fone para facilitar a nossa comunicação. E agora? Oi, Oi, O pessoal tá chegando. Essa música é linda, né, Mia? Adorei. Obrigada por ter me mostrado. Me apresentado ela. Obrigada pelo convite, né? Faz um tempinho que a gente está combinando, né? Mas ainda não tinha chegado o momento. Isso, a gente estava ensaiando, né? Bem aqui, a galera tá chegando aqui. E foi muito legal ter lembrado dessa música hoje, né? Porque a composição é da Isabel, uma pessoa muito especial aí nessa minha concretização do sonho, né, do livro, na etapa final, ela foi muito importante. Sim. Também de escrita ela também dá oficinas de escrita, né? Ela é do Rio de Janeiro, a Isabel. De escrita, né? Eu olhei ali. Eu vou colocar o meu fone e aí a gente. Cantarolando essa música quando eu tô em casa, assim, mais leve. Daqui a pouco eu me pego cantando a música. É muito linda, realmente. De primavera também, né? Eu sou um pedaço do vento. Somos, né? Todos somos. Então é isso. Vamos agora. Vamos dizer que hoje, porque geralmente eu coloco a música, deixo ela rolando, mas hoje o nosso papo vai ser tão mais rico que a música fica para depois a gente indica a música, né, pro pessoal.
legal esse horário, assim, né? O chá das 5, né? O chá das 5, é. Ai, que Mas a legal. nunca tinha feito no sábado. Mas Ai, mas que bom, então, seja bem-vinda. É muito bom estar aqui nessa troca, nesse espaço-tempo para a gente trocar. agradeço muito também. Falar. Então vamos começar, né? Eu vou explicar um pouquinho para quem está chegando aí, que é dos teus, para a gente contextualizar, né? Eu tenho feito essas lives desde o início da pandemia, com base nesse livro Inspiração chamado Vago Tempo dos Ventos. E nesse interim eu já havia sido apresentada por uma amiga, fica aqui a gratidão pela Bruna Morim, que nos apresentou, né, virtualmente, assim, né? Nós cogitamos a possibilidade de agora estar, quem sabe, fazendo um projeto aí juntas, né, Mi? E com a Bru também. E aí ela me apresentou a Michelle e aí eu soube que ela tinha um livro de poesias, que ela era poeta também, e eu já estava nessa conexão aí desde o ano passado, começando a escrever as minhas também, né, e me conectando com essa minha ancestralidade, da minha família, desse lado artístico. E aí foi muito legal, porque daí eu conectei, né, com a Mi, comprei o livro dela, né, e tô lendo, e aí a gente já tava trocando, né, fazendo essa partilha, e foi aí que sentimos a necessidade, né, de estar compartilhando para levar para mais pessoas isso. E então hoje o fio condutor da nossa conversa é a primavera. Estamos muito felizes, né, Mia? Acredito que tu também, que a primavera tá aí, o florescer. Olha, E esse quadro tá, né? Só agora que eu é verdade ali, né? Ó, viu? É bem. pintei em tela, já tem aí uns Tu também é 15 anos. artista de desenho e pintura e. Não, eu tive uma fase da pintura, assim, né? Que eu pintei uma aula e esse foi o primeiro quadro que eu pintei. Depois pintei mais alguns aí, quando o Arthur nasceu eu deixei de lado, assim. É uma coisa que eu ainda quero retomar, mas Ah, não tem. mas a gente vai priorizando, né, o tempo. Então, acho que tu pode começar, então, antes de se apresentar, falar um pouquinho da tua história, tu pode começar com a tua poesia linda. Aqui, né, convidar os amigos para vir prestigiar a gente, né? Vamos falar de poesia, de escrita, Ah, né? deixa eu colocar. Isso, eu vou colocar aqui no comentário. Nessa vida. E, né, se vocês conhecerem pessoas que gostam de poesia, que gostam da escrita, né, a hora é agora para chamar a galera aí Isso, para. chamem, bem isso. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Michelle Araújo, do Eu Escreveria. Eu sou jornalista de formação, mas desde muito cedo eu sou uma apaixonada pela poesia. A poesia sempre fez parte da minha vida, né? Mas eu vou contar um pouquinho mais dessa história, né, com a poesia daqui a pouco. Hoje eu sou terapeuta holística e trabalho com grupos, né, de escrita, auxiliando as pessoas nesse percurso de autoconhecimento, porque para mim a escrita ela é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento, né? A escrita, a poesia, né, mais ainda. E eu conduzo as pessoas nesse processo, né? Tem várias jornadas, aí a Evanilde que está aqui já participou, ela está sempre em todas as lives. Que legal. Eu vi, a Evanilde tá super empolgada ali, que legal. Ela pratica sempre, né, Evanilde? Está sempre praticando. Os textos dela estão cada vez mais lindos. E é uma missão, assim, de vida que veio para mim de uns 4 anos para cá. E tem me feito muito feliz, assim. É algo que me enche, né, o coração, que faz meus olhos realmente brilharem, assim. E como eu estava falando ontem, né, eu estou lendo agora o livro Caminho da Artista. Sim. Não sei como é que eu não peguei esse livro antes, mas eu acho que foi importante também eu não ter pego esse livro antes, porque é muito louco o que está acontecendo. Eu estou lendo ali e eu estou vendo que tudo que eu tenho feito nas minhas jornadas tem muito a ver com o trabalho que ela faz. Até os Sim. termos que ela usa e as jornadas eu fui construindo de uma forma intuitiva, né, juntando com os conhecimentos
fui adquirindo ao longo do caminho, né? As vivências que eu participei, os livros que eu li de várias áreas de conhecimento, cursos e tal. Então, assim, eu nunca experimentei algo A parecido. Ivanilde aqui, renasci nas jornadas, fechei o túmulo. Adorei! E então, assim, eu tô positivamente surpresa e a cada parágrafo que eu leio, eu tô chorando, eu tô dando gritos, assim, de emoção, porque tem tudo a ver com o que eu tenho falado para as pessoas, né, nas jornadas, de ouvir o seu sussurro interior, de deixar as palavras fluírem, né, de criar uma rotina de escrita que é importantíssima para a nossa saúde como um todo, não só para a nossa saúde mental e emocional. Então, esse Sim. livro, assim, veio Veio para a me... calhar, né? Ele já tá na minha lista já de leitura já há bastante tempo, que eu tenho outros amigos artistas que também já leram, já tinham divulgado esse livro, mas é ótimo saber que realmente ele tá aí conectado. O percurso ainda, porque o livro é o percurso, né? É uma jornada também para a gente fazer em casa e tal. Mas assim, só de ler a apresentação e as primeiras folhas, e tudo que ela está falando tem tudo a ver com o trabalho que eu estou realizando há algum tempo, né? Que legal. E isso me impactou muito, porque ela mesmo falou ali no início do livro, né, que quando ela foi chamada para fazer esse trabalho, ela ficou assim, mas aí eu não vou ter tempo para fazer as minhas criações, né? E só um pouquinho que eu vou ter que abrir a porta pro meu gato voltar, que ele tá pedindo. Claro, vai ali. Enquanto isso, eu só vou falar, contextualizar como é que vai ser hoje para o pessoal, então. O que vai ser, pessoal? A Mi vai estar começando com uma poesia dela, que não tá no livro. Esse aqui é o livro dela, aproveitar para mostrar aqui, ó, Eu Te Escreveria, com esse título lindo, né? E vai ser Primaverei, é uma que não tá no livro, mas que é linda. Depois a gente vai estar no meio da live, né? Entrando na poesia da Salete, né, da Marçal, uma das autoras do livro do Vago Tempo, que tem tudo a ver com essa da Mi, e a gente vai estar entrando também, né, numa outra, para findar, numa outra poesia da Mi, que é Questões Femininas. Vamos lá. O gato voltou, ele dá a voltinha. Os gatos são assim, né, eles pedem para entrar, daqui a pouco pedem para sair, essa personalidade forte. Saiu. Pronto. E tá me ouvindo? Sim. Uhum. Eu acho que agora deve ter melhorado, porque eu tava com o fone pendurado aqui, mas não tava conectado. Tá melhor mesmo. Uhum. Mas aí, né, quando eu começo a falar, eu não paro mais, né? Mas o que eu ia falar, assim, dessa questão da poesia, né, e da escrita, do quanto é importante a gente se permitir, né? Porque muito do que acontece, que as pessoas acham que não sabem escrever, ou que não são boas o suficiente, A pessoa porque elas se travam no processo, né? Então, o meu trabalho tem sido nesse sentido, assim, de dar condições para que as pessoas descubram a sua própria voz na escrita, né? E o que a Julia Cameron fala, e que também tem tudo a ver com o que eu coloco sempre, é que é tudo muito simples, é muito simples. Né? As pessoas podem fazer isso sozinhas em casa, pegar seu caderno, porque todo mundo tem papel e caneta. Todo mundo tem, Mas a gente acaba sendo engolido, né, pelo cotidiano, né? Então, se a gente realmente não se priorizar, a gente não vai conseguir sentar e escrever uma poesia. E eu garanto que tem gente que entra nas jornadas e que nunca nem escreveu poesia e que sem fazer esforço nenhum, ela consegue escrever poesia. Acontece, né? Verdade. Já aconteceu várias vezes, assim. Então, mas assim, vai conduzindo aí, porque se deixar eu vou. E eu digo que não é nem engolido por essa rotina, né? A gente nos foi imposto esse tempo, né? Essa frequência de tempo, né? 12, 60, que são 12 meses com, né? 1 hora, 60 minutos, e o tempo é isso, corre 24 horas por dia, 12, 12. E que tempo é esse, né? De acordo com a lei do tempo, que é algo que eu tenho estudado, né? E quero cada vez mais estar falando aqui. É isso, assim, a gente entrar nessa nova sincronia, né? Que é uma sincronia de que tempo é vida, tempo é arte. Então, vamos experimentar a arte de viver com calma, né? Segura, puxa o freio de mão, vai lá. Respira, se permite, assim, deixar fluir, sentir os ventos, ser um pedaço do vento, né? Esse estado de fluidez hoje em dia é muito complicado, né? Porque
assim, pegando aí pela geração dos nossos pais, né, que na época que estavam trabalhando, não sei se, né, seus pais ainda trabalham, mas assim, meus pais hoje minha mãe pelo menos está aposentada e tal, mas já era difícil naquela época, né, e agora a gente está numa situação que as tecnologias consomem muito a gente, mesmo quem não está saindo para trabalhar, agora muita gente está vivendo isso, né, de estar dentro de casa trabalhando, as pessoas estão não só trabalhando demais, porque como o celular está sempre ali, está sempre conectado, né? As empresas não estão respeitando muito esse momento de pausa, né? E as pessoas estão se... Pirando, né? E esse Pirando, eu uso do digo. celular, né, consome a gente das redes sociais aí, né, indo além do trabalho. Quando a gente vê, se a gente não está dormindo, a gente está conectado, né? É impressionante. Mas é esse aprender a permear, porque é esse o caminho, né? A nova era, ela tá aí as várias dimensões, né? Essa multidimensionalidade que a gente vai estar entrando. Então, o tempo, ele já é essa quarta dimensão. Então, a gente precisa começar a perceber esse tempo e espaço, que ele não é essa coisa imposta, essa frequência artificial. É a frequência natural. Natural é o quê? É o sol, é a lua, é a natureza, né? É os ciclos, nós mulheres com nossos ciclos de 28 dias, né? Da lua. Então, isso é o que a gente tem que começar cada vez a exercer mais, né? A primavera, as Observar quatro mais também, né? estações, observar mais a natureza e a gente vai conseguindo se observar, porque somos parte dela, né? Parte desse todo. Ah, então acho que tu pode começar com a tua poesia. E então, daí a gente conversou, né, sobre essa questão de ser mulher hoje, né? Sim, Principalmente nessa ligação com o processo criativo, né? Ao mesmo tempo empreender também nessa área, né? Os desafios que a gente tem. E aí a gente combinou aqui algumas poesias, né, para ler. E a primeira que a gente combinou, qual que foi mesmo? Foi foi a a. Primaverei. Ah, a Primavera. Tá, deixa eu catar ela aqui, que a outra tá Gente, mais fácil, a tá minha é uma bonita. inspiração, né? Eu não conheço muito dela ainda, né? Mas o pouco que eu já soube da história dela, que ela compartilha tudo lá no canal dela, sigam ela, vão lá espiar, conhecer. É uma, né? Batalha, vai lá, conquista, se supera a cada dia, né? É desafiador, é muito prazeroso, mas é bastante desafiador, né? E como eu estava falando, assim, ainda mais hoje em dia que ninguém para se ouvir, para se perceber, né? Para se escrever. Né? Então essa é uma bandeira que eu tenho carregado como algo fundamental para a gente manter a nossa saúde integral, né? Para a nossa saúde mental, assim É, como né, a gente pratica exercício para se manter saudável fisicamente, a escrita, né, não só vai te ajudar a ter condições de saúde, de equilíbrio, né, saúde mental e emocional, como vai te trazer saúde, né? A sim. Evanilde é exemplo disso também, né? Várias É. questões dela de saúde foram melhorando quando ela resolveu incorporar realmente o hábito da escrita, né? Ela Questões até resolveu bem, entrar em si. sim, dores, né? De não dormir direito e tudo mais, isso tudo foi sendo superado, né? E a Adri Que tá falando legal, que o a livro é Adri uma tá delícia de falando. ler. Ai, Uhum. que Gente, o bom. livro é Fico lindo, feliz. sem contar as partes gráficas, né? Eu, como designer gráfica aqui, que são as frases artísticas, desenhadas pelo irmão da Mi, que ela vai estar Que contando foi aqui. o Marcelo, né, que Uhum. abraçou esse projeto comigo e sou muito grata, né, por isso, porque só ele para dar realmente a cara e o jeito que eu queria, né? Inclusive eu não todas as artes que ele criou, exceto a capa, né? Eu não precisei pedir nenhum tipo de alteração para ele, assim, né? Você permitiu e já E quando vinha, cada arte que vinha, eu me surpreendia. Às vezes ele surpreendia. até mudava, ele é muito perfeccionista, né? Então às vezes ele Sim. trazia uma. Daqui a pouco ele, não, mudei mais um pouco, tá assim agora, tá. E vamos nessa, vai estar ótimo, é essa linha, né? Inclusive tem uma coisa bem curiosa que ele, desde pequeno, assim, ele meio que imitava assim, as minhas letras, porque eu gostava de fazer letras desenhadas, né?
Sim. Tem algumas dessas letras que ele conseguiu resgatar e que estão aí né, em algumas das Ah, artes, mas né? irmão mais novo é bem isso, né, Mi? Eu tenho a minha irmã, a Bru, também. Ela me se inspirava tanto em mim que ela queria os mesmos apelidos que eu tinha. Eu tive um apelido que eu não uso ele, passou que foi Prix, e hoje ela usa total, assim, a Brooks, e ficou, né? Porque eles se inspiram para eles, são grandes, né, Sim. exemplos, né? E assim, esse processo do livro foi muito legal, né? Inclusive, daí aproveitando já o gancho, né, para falar da capa, que Ah, a capa, isso. ela foi, né, eu até te contei porque como tu tem essa relação com bordado, né, como é que foi? O Marcelo, ele criou a identidade visual, né, do projeto, porque primeiro veio o Instagram, já com a ideia de começar a divulgar as poesias, né, para depois a gente fazer o lançamento. E aí, quando ele estava criando a arte, enquanto isso, eu ganhei um bastidor de bordado de presente da minha amiga, da Karen, com a, a A logo, logo exatamente da logo, bordada. que é Uhum. esse que está aqui atrás. Vou pegar, vou mostrar. Ai, que legal, gente. Essa conexão. Eu tenho essa conexão muito forte também das palavras bordadas. Olha que fofo! E Lindo! aí foi muito legal, porque foi ideia daí do Marcelo fazer essa. Ah, ele que teve Né, esse que é uma insight. metalinguagem, né? Uhum. Tipo, uma coisa tá dentro da outra, né? Uma foi puxando a outra. Então, aí Sim. ele teve esse insight de usar a arte com essa Olhem, textura gente. de bordado, O né? Para dar bordado aqui foi a inspiração. Ai, que lindo, que legal. os risquinhos, né? Que tem ali na arte para Sim, dar para essa ideia de mostrar a bordado, linha, para né? mostrar algo mais orgânico, né? Que é assim como é a escrita também, né? Uhum. Que legal. E então, daí agora Acho que eu tu fiquei de pode. ler o Isso. poema, né? E que esse poema eu escrevi o ano passado, foi o ano retrasado, já nem lembro, ó, ano retrasado, que passa tão rápido, né? Nessa É, época de primavera. E a ideia dele é justamente assim, eu acho que ele tem tudo a ver com a poesia, porque a poesia, a arte, né, a poesia, elas, elas não têm uma função específica, senão nos trazer essa conexão com a vida, né? A vida na sua melhor forma, né? De leveza, de beleza, de intensidade. E a primavera, ela traz essa força de conexão com a vida, né? Do desabrochar, do né? desabrochar, Da gente se florescimento, encantar com esse florescimento, né? E das cores, né? que a gente pode se inspirar, então, para trazer, né, lá de dentro da gente, o que a gente tem de melhor para mostrar para o mundo, né? E essa poesia, ela tem essa pegada, né, de fazer essa conexão da primavera com a nossa vida, né? Da gente conseguir enxergar as belezas, da gente ter esperança, né, de que as coisas vão acontecer, né, que a gente vai ter um momento, né, como tudo na vida, né, de semear, de se preparar, para Uhum. depois, né, as coisas florescerem e desabrocharem, né? Então vamos lá. Eu vou até segurar mais assim para ficar vendo você. Vamos lá, e a Mi vai nos brindar com essa poesia linda aí. Que é pro próximo livro, né, Mi? Essa vai pro próximo. Primaveirei. Primaveiremos-nos todos. É hora de colher o já plantado, de deixar florescer o já regado. Primaveirize o seu pensar, o seu agir, o seu falar. Primaveirar é conceder leveza, é deixar fluir a vida, no farfalhar das árvores, no desabrochar das flores. É viver de amores pela beleza que transborda. Primaveirar é sair da toca para encontrar um outro olhar. É deixar-se embalar, cultivar um sonho de criança e se lançar à vida que pulsa, vibrante, leve, cheia de esperança. E Oh, ela ganhou um novo significado, né, agora, né? Porque que nesse período que a linda. gente está vivendo, né? Quando eu leio hoje, assim, do sair da toca, né? Que eu tô agora nesse processo de sair um pouquinho da toca para encontrar uma amiga aqui, uma amiga ali. Ah, de sair da quarentena, de ficarmos tão assim mais reservados, né?
porque tem sido um processo bem desafiador para todo mundo, né? E ter esperança, né, dentro desse contexto aí, né, é bem importante, né, para a gente poder seguir em Mas frente, né? ela é muito tocante, assim, para mim. Eu sinto que ela fala também de amor, né? Viver de amores, né? A importância, né, como eu já tinha citado ali, da família, dos afetos, né? Daquelas pessoas que realmente se importam com a gente, né? Seja familiar ou não, né? Porque às vezes não Sim. necessariamente é um familiar consanguíneo, mas alguém que você tem um laço muito forte já, né? Um vínculo estabelecido. E fala também de transbordar, né? E aí a gente volta para o bordado, né? Para a metalinguagem da capa do teu Sim. livro, que faz todo sentido e toda conexão também, né? Ela vai agora pro próximo, né? Então, o Eu Te Escreveria, Eu Te Escreveria, Sim. ele é resultado de um processo, de Isso, trabalhos aí de 20 anos, né? É uma coletânea, né, de poesias, de poemas e de crônicas que eu escrevi. Tem poucas crônicas, né? Eu geralmente eu nem falo das crônicas, porque são 4 só que ficam no final, é como se fosse um bônus, né? E os poemas, principalmente, eles são, assim, o mais antigo deles é de 95. uau, que E eu demais! parei de. Eu resolvi fazer de 20 anos, então eu selecionei até 2015, né? Então eu tenho aí mais 5 anos de trabalho ainda que não foram publicados, né? Sim. E, e aí foi todo um processo, né, para chegar nessa publicação, porque era um sonho que estava na gaveta. E a, eu não sei se já faz aí uns 6 anos que eu voltei a pensar nisso, mas há 4 anos é que voltou essa ideia com mais força, né? E Mas principalmente que eu estava numa jornada. conta pra gente, Fala. trabalhava assim no mercado de trabalho, tu é formada em quê? Trabalhava em empresa, assim, né? Eu, 8 horas por eu sou dia. formada em jornalismo, né? Eu trabalhei praticamente 20 anos na área de publicidade, Tá, publicidade. Uhum. mais a fundo, né? Em agência de propaganda. E trabalhei já em agência de comunicação, fiz assessoria de imprensa, mas a maior parte do tempo em agências e trabalhando dentro da área de marketing, né? Mais marketing digital. E aí, há 3 anos atrás, eu já estava nesse processo há 4 anos eu já estava no processo de autoconhecimento, eu comecei a me olhar mais, né? Olhar mais o que fazia sentido para mim, a poesia voltou com mais força. Eu comecei a meditar mais, a participar de vários retiros e aí, nesse processo, além de eu começar a organizar o livro, porque chegou no momento que eu falei, não, agora eu vou selecionar os poemas, eu já tinha um blog, então comecei pelo blog. Aqui já está mais ou menos pré-selecionado, o que deveria ir para o livro, né? Aí depois disso eu me Claro. juntei com o Marcelo e ele também foi me ajudando a. Na verdade, o Marcelo demorou um pouco para entrar no processo porque ele estava muito ocupado com a outra graduação dele, né? Então, e aí eu consegui selecionar no primeiro momento e pensei assim, para não procrastinar mais, eu não vou colocar mais nada. Os poemas vão ser esses aqui. Então fechou ali os 20 anos, né? E aí a gente começou a trabalhar juntos. Depois de eu cogitar até levar para uma editora e tal, eu falei, não é esse o caminho, porque se eu tenho o Marcelo, que é alguém que realmente vai fazer esse trabalho do jeito que eu quero, com a minha cara, porque eu sei que quando chega para a editora, né, e eu também não queria assim, que fosse um livro comum, né, com textos em preto e branco, eu queria que ele fosse uma experiência, né, para o leitor, que ele trouxesse essas artes, que as artes também evocassem algo, né, junto com a escrita. Então, tinha que ser com ele. Então, né, e juntando com o meu conhecimento em marketing digital, eu pensei, eu já tenho, né, e assessoria de imprensa também, então eu já tenho as ferramentas para fazer esse lançamento funcionar, né, essa produção do livro funcionar. E aí que eu optei pelo livro independente. Aí foi um processo de entrar no Catarse, né, que também é desafiador entender como é que funciona tudo. Mas eu não me Claro. arrependo, assim, nem um pouco. Foi um processo muito gostoso, com a ajuda da Isabelle, né, como eu te falei, que Sim. ela, além de grande escritora e poeta,
ela também estava terminando um curso de coaching, então ela me convidou para ser uma coach dela na época, né? E aí ela me ajudou muito nesse processo, porque eu estava no dilema, será que vale ainda, né, para editora ou não? Essa foi a minha maior angústia, assim. Sim. E aí quando eu decidi, o negócio fluiu, assim, né? Então foi muito legal, assim, esse processo de Vou contextualizar. Levar para as pessoas, né? Isso, só contextualizando para o pessoal, o livro da Mi, ela fez, ele aconteceu, né? Ele está aqui hoje graças a esse projeto que ela colocou de financiamento coletivo, né, Mi? Sim, e eu assim, só tenho a agradecer as pessoas que abraçaram tudo isso junto comigo, né? Porque para que o livro acontecesse, ele precisava do apoio das pessoas, né? Claro. E aí eu consegui, né, com esse apoio que precisava para viabilizar o livro. E na época eu vendi na pré-venda metade do lote já. Do lote, né? Na verdade, eu quis fazer um pouco mais para depois seguir vendendo, né? Então foram 500 exemplares e eu tô agora só com 14 em casa. Tá acabando. Ó, gente, aproveitem, senão depois só na próxima edição agora, ou então no próximo livro, né, Mi? E agora daí eu fico assim, meio que, já vai acabar, né? Agora fica uma sensação, assim, aquele tum-tum-tum. Aquela coisa de seriado, né? Tu quer ver, mas ao mesmo tempo tu não quer que acabe, né? Quando tu tá assistindo um seriado ou terminando um livro muito bom, principalmente, né? Fica aquela coisa, quero que acabe, mas não quero que acabe. Sim. Então, eu não sei se eu tô fugindo muito da nossa pauta, que eu começo a falar. Não, tá tudo bem. E até tô olhando aqui pra ver se tu quiser alguma coisa. Não, se tu quiser, eu coloquei ali pra te colocar, de repente, algum né, método, processo de criação, dar uma dica aí pro pessoal, sabe? Então, como eu estava falando ali no início, né? As jornadas e todos esses processos que eu criei foram baseados nas minhas próprias experiências, né? Então, eu não ensino para as pessoas escrever corretinho a poesia com métrica ou dou aula de gramática, ortografia e como que o estilo do texto deve ser. Nada disso. A minha proposta é que as pessoas encontrem sua própria voz por meio da escrita, que elas percam principalmente essa coisa do auto-julgamento excessivo, né? Que essa arte seja uma expressão genuína, né? E autêntica. Autêntica, então, né? Quando a gente... eu prezo muito, muito pela autenticidade, né? Então, muitas vezes até é bastante desafiador, né? Principalmente, né, a gente se colocar no Instagram e tá sempre criando, né? Porque a gente vê muita coisa das pessoas, as pessoas, né, pegando fotos de terceiro, pegando arte de terceiro, pegando textos, né? E muitas vezes, às vezes até dão crédito, né? Mas no geral as pessoas não dão. Isso é bem, bem complicado, né? Então, assim, tudo que eu publico é autoral, né? Nos meus perfis. Mas é muito gostoso, assim, né? A gente conseguir produzir, né? A partir desse lugar de ser leve com a gente mesmo, né? Então essa é a minha proposta, né? E é o que eu busco. Então, claro, é aquela coisa assim, não é que eu vou escrever só quando eu tiver inspiração, só quando eu estiver me sentindo bem. Não é isso. Tu tem que criar realmente uma rotina para que tu se coloque à disposição, a serviço, né, da escrita e da poesia, né? Então, o que eu recomendo, e que daí eu fiquei de boca aberta quando eu li também ali da Julia Cameron, né? É escrever todos os dias de manhã. Então, né, por 15, 20 minutos que seja, né? Porque eu também fui pesquisando, né, os benefícios da escrita, da poesia. E aí eu achei um autor que é um psicólogo americano, lá da década de 80, ele já pesquisou isso, né? E confirmou que se a gente escreve durante 15 minutos a 20 minutos por dia, né? Só por 4 dias a gente já consegue medir, ter benefícios na nossa saúde. Melhora a imunidade, diminui dores, né? Ele fez pesquisa aí com 4 tipos de... 4 grupos, né? Com problemas aí como enxaqueca,
mulheres com câncer de mama que tiveram as dores Olha. diminuídas, pessoas com artrose e asma, eram 4 grupos assim. Então, assim, quando eu me deparei com isso, né, algumas fichas caíram, né, porque também tem estudos comprovando os benefícios da escrita para depressão, para ansiedade, né, que a gente consegue organizar melhor as ideias, a gente consegue observar alguns gatilhos, né, então a gente consegue se entender melhor, é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, de catarse, né, de liberação, Sim. né. E se tu me permite, eu posso falar da minha experiência, eu tenho feito isso já, nem sei há quanto tempo, já deve passar de um ano que eu tenho escrito, mas eu não escrevo de manhã, né, eu escrevo à noite, mas assim, eu escrevo, então assim, às vezes a pessoa não vai querer, né, de manhã, então assim, sinta o tempo, sinta o seu tempo, esse seu tempo, ele é valoroso, ele é assim, né, ele é totalmente valorável também no sentido de é teu, você escolhe se vai ser meio-dia, se vai ter, mas procure essa ordem, né, Mi? Essa repetição, né? Porque a arte encontrar também o que funciona, né? O que funciona para ti e o que realmente vai te trazer esse comprometimento, né? Então, se para ti funciona de noite, né? É melhor assim. Em geral, essa indicação, até eu não cheguei ainda no ponto que ela explica essa que ela chama de escrita matinal, né? Eu não cheguei nesse ponto ainda para ver o que ela fala sobre isso, assim. Mas o que eu digo é que quando a gente está escrevendo pela manhã, a gente está com as ideias até mais claras, a gente consegue também organizar melhor o nosso dia, né? Sim. Emocionalmente também falando, né? Eu não tô falando, acho que travou um pouquinho, né? Não tô falando aqui da escrita de planejar, né? De colocar, isso também é importante, né? De tu te organizar, né? Mas aquela escrita de tu organizar os teus sentimentos mesmo, né? Então, vai te preparar melhor para o dia, né? E também pela questão de que se tu não faz no começo do dia, a tendência, né, é que tu se esqueça, que tu seja engolido pelo dia a dia e chegar à noite tu tá tão cansado que tu não vai nem querer pensar naquilo, tu vai querer se jogar na cama e dormir, ou então ficar ali anestesiado vendo Netflix, né, que é isso que a maioria de nós acaba fazendo, vendo TV, enfim. E realmente eu concordo que talvez de manhã seja o ideal, né, mesmo. E ela conta como experiência própria no livro dela, né, então isso... Ó, tem o Marcelo que tá aí com a gente, gratidão pela sua presença aqui conosco. Que bom que ele conseguiu vir. A Salete também, tá, Marçal, tá aqui, ela colocou, ó, poetar é organizar seu equilíbrio emocional. Com certeza. E ela é psicóloga também, né, ela trabalha a questão... Olha, que legal. No psicodrama, eu tenho estudado um pouquinho sobre Moreno para entender isso tudo, né, e tá me ajudando bastante. Muito importante. Tem vários psicólogos que recomendam, né, que as pessoas façam as jornadas comigo, assim, já recebi várias indicações, né, de colegas, né, psicólogos e terapeutas, né, também holísticos que indicam os pacientes, né, para que venham fazer as jornadas, né, dependendo do que cada um deseja, mas, assim, em geral é indicado para todo mundo, né, porque não tem idade, não tem gênero, não tem... É uma forma muito importante da gente se cuidar, né, de autocuidado e da gente se expressar também, né, porque eu gosto de falar muito, assim, porque no começo eu falava muito mais dessa questão da criatividade, né, mas essa parte, assim, da saúde, do equilíbrio é importante demais pra gente deixar pra lá e achar que é só pra algumas pessoas, né, e não é, e eu tô encantada também obrigada, Jax, Maria Salete. A Salete? Ela é a Salete, Obrigada. E o que a Júlia fala ali sobre... que eu fiquei, assim, também encantadíssima, com essa questão da ligação que existe entre a criatividade com a espiritualidade. Não importa qual é a religião que a pessoa tenha, não importa nem se ela acredita em Deus, mas, né, quando a pessoa se entrega nesse processo criativo e que ela sente aquele fluxo, né, de criatividade por ela, é uma conexão divina mesmo, né? Meio inexplicável. É inexplicável, né? Porque a gente se entrega naquilo ali
E muitas vezes é algo que, se a gente deixa o racional conduzir, a gente não faria aquilo. A gente consegue extrapolar o nosso mental e o nosso racional quando a gente de verdade se entrega, né? E se coloca a serviço desse sussurro interior, Da dessa criação, conexão. né? Da criação divina, de ser co-criador, né? Jesus já nos dizia, vós sois deuses, né? Então, nos Essa permitimos. conexão com o eu superior, que eu chamo, e ela fala, ela usa o mesmo termo também. E, enfim, eu tô, assim, Que encantada legal. com o livro, assim, super empolgada para ler tudo e fazer, né, o Ai, exercício continua dela. aí compartilhando com a gente no teu canal, que a Ah, gente sim, sim. vamos estar aí acompanhando. E outra coisa que eu uso muito também, né, nas jornadas, então eu associo, eu criei esse método que pelo menos eu nunca vi, né? O que a gente vê por aí são cursos de escrita, né? Questão mais técnica, gosta justamente de juntar a poesia com a meditação, né? E com exercícios de escrita, que ora eles têm uma pegada mais terapêutica, ora eles têm uma pegada mais criativa, mas eu geralmente eu vou mais para a linha realmente de autoconhecimento, né? De ser um processo que seja terapêutico e ao mesmo tempo de mergulho interior, que a pessoa consiga se conhecer mais e se expressar cada vez melhor, né? Se colocar para o mundo, né? Identificar o que realmente vibra dentro dela, o que ela tem de contribuição para dar para o mundo, né? Porque eu acho que isso é a coisa mais importante, na verdade, né? A gente Que poder com contribuir e certeza trazer a nossa alguma coisa verdade, ela né? tem. Uhum. Todo mundo tem, né? Para agregar, né, para trazer benefícios para esse mundão maravilhoso que vivemos, esse E planeta. quando isso, né? Quando a gente consegue identificar isso e se expressar, todo o resto começa a fluir melhor, né? Então, Uhum, é como eu estava verdade. falando antes, assim, melhora a saúde, né? As pessoas. E ela fala isso também no livro, né? Que até a aparência das pessoas melhora, né? Porque é uma saúde realmente integral. A pessoa começa a brilhar, né? Brilhar, é verdade. Ela reluz, né? Eu digo, ela tá vibrando, emanando tanta, né? Tanto autoconhecimento, tanta alegria de viver, Sim. de estar vivo, de estar se realizando, né? É Eu, bem isso. eu já no início, no primeiro vídeo, quando eu estava divulgando o livro, né? Eu falava desse efeito, né? Da pedrinha no lago, né? Porque quando a gente consegue se curar, ou quando a gente está brilhando com alguma atividade, a gente está sendo contribuição, é um efeito, né, multiplicador. Então, eu já vi, né, o que eu já vi acontecer aí, né, das pessoas fazerem a jornada, ou enfim, ou apenas ler um poema, ou ouvir uma meditação, e de repente elas se inspiram, elas produzem algo lindo, maravilhoso, elas já estão inspirando outras pessoas que aí começam seus processos, né? Nesse processo aí já Sim. nasceram alguns perfis de Instagram focados em poesia. O Marcelo foi um deles que acabou É, é se contagiante, assumindo né? poeta também. Né? Teve o Bruno também, que fez um trabalho comigo, que também criou um perfil específico para os poemas dele. E entre outras, né? É, o Marcelo colocou, escrever ajuda quem escreve, principalmente, isso é fato, e depois ainda pode ajudar quem lê, com certeza. Sim, e ele pegou num ponto que eu acabei não falando, né, que foi esse meu clique, né, para realmente, que tu até tinha me perguntado, né, quando que eu decidi realmente trazer isso para o mundo, né? Isso. Então foi quando o Marcelo me ajudou muito nesse processo, porque eu falava assim, não, esse poema aí é muito pessoal, e eu acabava realmente, assim, algumas fases da minha vida colocando, né, me expressando por meio da poesia, mas nem sabia que aquilo ali realmente tinha comprovação científica, mas eu fazia aquilo, eu me sentia bem, né? Em alguns casos de romance também, né? Que às vezes não deram Sim, certo e tal, claro. e tipo, aquilo ali me satisfazia, eu colocava aquilo no papel, a pessoa não ficava nem sabendo, e tava resolvido internamente, né? Mas a gente já comentou aqui com o outro autor do livro, Lucimar, que ele comentou, né, que na verdade ele tá com a libido muito em alta, assim, tá com essa vontade de viver, essa célula Tem que total vibra, que relação, pulsa, né? e aí às vezes nem sempre é tão positivo assim, né? Levou ele falou assim, às vezes acontece, né? Tá sofrendo, digamos assim,
Mas aí se Sim, é que o chakra da criatividade é o mesmo chakra da energia sexual, né? Sim, então, sim. quando a gente consegue canalizar essa energia sexual e criativa para as nossas produções, é maravilhoso, né? Traz muitos benefícios, né? E aí, quando eu consegui, né, enxergar que poderia ser contribuição para outras pessoas, que o Marcelo me ajudou muito nisso, porque daí eu olhava para aquele texto, daí comecei a realmente entender que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo já foi rejeitado, todo mundo Parou de passa se por... comparar, né? De dizer a minha dor é maior que a tua, ou melhor, ou... E aí eu tive acesso a algumas pesquisas, né? Depois disso, eu comecei a pesquisar benefícios da poesia, da escrita e tal. Então, e aí eu me deparei com pesquisas que comprovaram que ler poesia traz muito mais benefício para a nossa saúde mental do que livros de autoajuda. Sim, Daí quando eu li isso, eu assim, como assim? Porque o autoajuda é para ajudar a pessoa, é para ela melhorar, né? Para ela ter um direcionamento, para ela evoluir, né? E de repente eu leio que as poesias, né? Que ler poemas traz benefício maior. Como que é isso, né? Então, para mim, começou a fazer muita coisa fazer sentido, né? Então, eu comecei a perceber que realmente, né, desde meus 9 anos que eu escrevo poemas e tal, e que aquilo ali sempre me ajudou, né? Sempre trouxe o equilíbrio, me trouxe equilíbrio, né? Me trouxe leveza, me trouxe tranquilidade, me fez eu me organizar internamente, né? Então, e aí eu consegui ter coragem, né, de colocar para o mundo dentro dessa perspectiva. Então faz sentido, né? Eu posso ajudar realmente outras pessoas, né? Colocando a minha arte na rua, né? Então depois aí, né? Essa coisa do inspirar também, né? De fazer com que as pessoas também possam fazer esse movimento, né? Para colher tudo que vem daí, né? Saúde, colher leveza, colher uma plenitude em todos os sentidos, né? Eu não fiz a jornada contigo, mas eu me sinto assim, vivenciando, experienciando isso na minha vida, na minha jornada. Acho que talvez por isso essa nossa conexão também, né? Que reverberou muito. E eu até nem vou trazer poesia minha hoje aqui. Que a gente comentou, tu falou, mas por que tu não vai ler uma tua, né? Eu falei, mas deveria. Não. Eu falei, eu já trouxe na live, né? Na live, quem quiser olhar ali no meu IGTV, A Vida é uma poesia minha autoral, né? E eu tenho algumas outras também, mas eu estou aí, construindo para lançar o meu livro. Tô na torcida, e se precisar de apoio, conta comigo também. Sim, com certeza. Essa rede de apoio vai ser muito importante. Já está sendo, né? E será. E então, pra gente dar continuidade aqui, que eu tô olhando que o tempo voa, né? Passa. Sim, tô olhando o relógio aqui. Eu vou entrar com a poesia da Salete, né? Que é Eterno Jardim, que tem tudo a ver com a poesia da Mida, com essa questão de sermos e florescermos, né? Nos permitirmos sermos protagonistas da nossa própria história, da nossa própria vida. Então, vamos lá. O tempo ou a rosa, na mão do destino. Rosa dos ventos, rolou pétalas, viajou sonhos, dançou valsas, enfim. Repousou no banco, no lugar secreto, seguro esconderijo, eterno jardim, no caminho do tempo, do movimento, do vento. Nasce o caminhante, protagonista da história, o início, o fim e o meio. Que lindo, né? Muito linda, né? E retrata bem, assim, esse processo que né? Não só a vida, mas a gente poder também se entregar, né? Para esses processos de escrita, de autoconhecimento, né? Eu tenho um poema também que o nome dele é Caminhante. Eu escrevi durante um dessas jornadas, desses retiros de autoconhecimento, que foi onde também nasceu todo o meu trabalho, né? Um desses retiros aí que eu fui convidada pela primeira vez para fazer uma oficina de poesia, e daí comecei a usar a meditação na condução, né? Que legal. Para as pessoas justamente saírem do mental, né? E conseguirem
escrever. Sim, essa poesia da Salete, ela me traz muito isso, assim, né? Juntando também com essa questão do Primaveirei, que ela fala assim, ó, repousou no banco, então se permita realmente aceitar e acolher que daí a gente fala, ai meu Deus, aquilo que eu fiz, aquela escolha, foi um tempo perdido, foi uma... Não, né? O tempo, ele tá totalmente interligado, passado, futuro e presente, né? E você se permitir aceitar, acolher aquela dor, aquela escolha, né? Naquele tempo foi o melhor que você conseguiu dar do jeito que você conseguiu, né? Então ele fala num lugar secreto, seguro esconderijo. Então a gente se esconde, a gente se fecha, a gente não mostra as nossas vulnerabilidades, né? Nem pra gente mesmo, principalmente, né? A gente quer encobrir de todo que é jeito. Quando, na verdade, aí que tá o tesouro, né? Essa união sagrada, né? De acolher-se a si próprio com todas as suas diferenças, suas vulnerabilidades, né? Isso é... Essa busca que tu também teve, né? De ir atrás, de retiros, isso pode cada vez te abrindo mais os caminhos, né, May? Acho que deu uma travada. Oi. Voltou. Tua imagem tá um pouco tremida pra mim, mas tá dando pra também, escutar. eu acho que agora voltou. E como as pessoas têm não só essa dificuldade de olhar para dentro, como expressar os sentimentos, né? E eu mesma, muitas vezes, eu percebi, assim, até nas relações, né, que quando, mesmo na escrita, né, numa mensagem, ou coisa assim, de muitas vezes achar que tá falando algo do sentimento ali e na verdade não tava, né? E várias outras vezes eu observei isso com as pessoas que participaram das jornadas também. E a pessoa escreve um texto achando que ela tá revelando muito sentimento ali e tu vai ler, não, isso aqui é uma narrativa. Cadê tu aqui? Cadê o que tu sentiu, né? Sim. Então, eu também tenho aprendido muito junto, né, com as pessoas que participam, né? E essa autoexpressão, né? Se expressar pela escrita, ela ajuda também, né, nas relações, né? Sim. Tem eu digo que a gente, benefícios. no momento que a gente vive hoje, né, com todo o conforto, toda a tecnologia, tudo que a gente chegou de alcance da inovação, né, da ciência, parece que a gente voltou lá para trás, porque a gente tá sendo convidado a expressar, se comunicar através da escrita, né? Digamos, uma fala interna que é projetada e é refletida, e você precisa entrar em você, né? Você tem a chave aí, tá contigo para destrancar essa porta. E aí as pessoas usam, né? A gente tá usando cada vez mais os emojis, né? E às vezes não encontra a palavra, né, para se expressar enfim, a comunicação mais profunda, ela tá desafiadora, né, para as pessoas hoje em dia, né? Então, ainda bem que a gente tem as lives, né, para ter essas conversas, né, mais profundas. Também. Mas no geral, assim, né, a gente vê que tem o WhatsApp à disposição muito, né? Mas a escrita nesse sentido tá pobre, né? Ninguém tá conseguindo parar para escrever muito. Até recebi várias mensagens ali pelo Facebook, as pessoas dizendo que adoram escrever, tem uma que dizia que, várias dizendo que adorava escrever cartas, mas uma me chamou a atenção especial, que ela falava, eu gosto de escrever tanto, mas as pessoas já não têm mais paciência para ler. Então, não adianta eu escrever no WhatsApp tudo que eu tô querendo escrever, porque ninguém vai parar para ler. Sim. E é realmente o desafio do nosso tempo, né? Então... eu acredito com minutinhos aí, né? Estamos com poucos, né? Só para finalizar, então, acredito que o principal é a escrita, ela vem dessa linguagem do coração, né, Mi? Dessa linguagem do amor, essa nossa luta, né? Que eu digo contra o esquecimento, né? A gente precisa estar o tempo inteiro, né? Se relembrando, nos relembrando de quem somos realmente. E da importância dessas relações, dos vínculos, é isso que, né, esse intangível, esse impalpável, esse invisível é o que vai ficar. E é o mais importante. Então... Nossa, isso faz toda a diferença, né? Quando a gente tem, né, uma rede de amigos, e isso aí também já é comprovado, né, cientificamente. Quem tem
quem tem amigos, quem tem afetos, Sim. né, tem uma qualidade de vida maior e muito mais longevidade, né? E que a É, gente possa, né, também usar a escrita, né, nesses momentos, né, para aproximar e, a Maria Lúcia e ter essa colocou. rotina, né? É preciso parar para sentir e poder expressar, né? Se a gente fica nessa hamster wheel aí, nessa rodinha dessa rotina, dessa frequência de tempo que não é mais o tempo, né, de conexão entre cérebro, mente e coração, a gente vai se esvair aí. E eu aproveito, né, para fazer o convite Ah, para quem não me segue ainda, né, para me seguir lá no Eu Escreveria. isso, E gente. tem o canal no Telegram também, então eu vou convidar para entrar lá no meu perfil. Tem o link para o meu site. E lá no rodapé do site tem o link para todas as minhas redes. Tem também lá a página onde tem as jornadas, né, para conhecer os trabalhos, para ver quais são as próximas datas. Agora em outubro, mais para o finalzinho do mês, eu vou lançar a próxima jornada, né, o Resgate da Criança Interior. Isso E aí. eu estou preparando também uma semana gratuita, que é para aquecer para a jornada. Então, né, quem quiser conhecer o trabalho, né, fica Ó, ligado fica a aí que oportunidade, né, tá gente? vindo aí uma oportunidade. Isso. É, e tu já compartilha muito conteúdo legal, né? É, que as pessoas possam tá, né? Quem tá sentindo esse chamado, essa vontade de vai lá conhecer um pouquinho do Sim, trabalho da Mia, é lindo. E, obrigada. e principalmente nós mulheres, né? Eu digo que a gente aprenda a cada vez mais se apoiar umas às outras, se fortalecer, né? É Sim, muito bem importante. importante. E amar e respeitar, né? Que o outro ele não precisa ser do jeito que a gente quer e o legal é o diferente, é se permitir se surpreender com o que chega do outro, né? E é tão lindo, tão legal e a gente vai se entendendo, conhecendo, né? Aprendendo a viver e conviver, coexistir juntos no tempo. Sim. Que esse é um grande prazer, né? Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para se relacionar, para fazer a diferença na vida uns dos outros, né? Bem isso. Acho E que é também o que eu não tem tenho nada mais buscado. importante. E como tu mesmo disse, né, que tu começou a ler o livro da Julia Cameron e simplesmente tu foi maior que, né, transbordou. Você precisou compartilhar. E realmente tem horas que foi quando eu também senti na quarentena de começar a fazer essas lives, que foi essa questão Uhum. de vamos usar o nosso pensar e o nosso sentir a favor de nós mesmos, né? Quero agradecer todos os comentários, eu tô lendo aqui, É, mas tem como um a Pri tá monte. falando, eu não tô podendo comentar. Ah, Muito então, obrigada pelas agradecendo palavras. muito. Então, E convidar também para entrar lá, então, no Telegram, eu tô disponibilizando sempre conteúdos gratuitos de exercícios de escrita, então, para quem também quiser conhecer sim, mais o eu vi trabalho que e tu colocou as se meditações, eu não. beneficiar, né, dessas práticas, né, que são tão importantes. Que legal. Tem meditação, tem exercício, tem poesia declamada, que às vezes não dá para ficar colocando muito frequente no Instagram, então tem bastante conteúdo diferente lá. E, cara, quero te agradecer muito, assim, Ah, né? É uma conversa obrigada. muito gostosa, né? Como alguém falou ali, né? Conversa da tarde. Eu acho que foi a Adri que falou. E é muito prazeroso para mim falar disso tudo, porque eu, né, já vi, já comprovei a diferença, né? Que a escrita e a poesia fazem realmente na vida da gente, né? E é aquilo, Isso. né? Se a gente está bem, se a gente cuida da gente, a gente consegue cuidar do outro, a gente consegue fazer a diferença, né? Criar um mundo melhor, né? Criar um E mundo a gente melhor. precisa muito disso, né? Precisamos nós começarmos essa transformação dentro da gente, né? Gandhi já nos dizia, sejamos a mudança que queremos ver no mundo, né? E aí a gente vai tocando, acendendo uma velinha aqui, com a nossa velinha acesa, a nossa luz, a gente vai Sim. ajudando, né? Naturalmente, com as nossas experiências de vida, com as nossas vivências, vai honrando É isso que eu ia esse. falar também, assim, como é importante, né, a gente ver que a gente não está sozinho, né? Então, quando eu li o livro, ou quando alguém acessa algumas coisas que eu coloco, né, que realmente sirva para isso, né? Para ver, nossa, mas eu estou passando por isso também, nossa, isso aqui faz sentido, é por aqui, então, é por aqui que eu vou. Ilumina mesmo, né, o caminho, né? E eu lembrei de uma poesia minha, mas aí vai ficar o convite para vocês procurarem no YouTube, que ela fala muito sobre isso, e principalmente nesse momento, né, desafiador que a gente está vivendo, ela criou um outro significado, que ela chama É Preciso Cuidar, né, Ah, que a gente depois precisa entrem cuidar lá da então. gente, cuidar dos outros, dos afetos, né,
E eu tenho um pouco de dificuldade de memorizar, então eu convido vocês para entrarem lá e procurarem. É preciso Vamos cuidar. entrar. Então, falta 1 minuto Fica só, como mensagem. Mi. Muito obrigada, gratidão aí por essa troca. É maravilhoso estar contigo, que logo possamos estar juntas presencialmente, né? Sim. Tá construindo aí nosso projeto, que vai ser de escrita com bordado, com muito